Seu líder não entende design. Você sabe, eu sei, todo designer sabe. Só dor de cabeça. E isso se manifesta em por que essa demora toda? É só fazer tela. Faz igual o concorrente, só trocar a cor. Não precisa fazer pesquisa. Eu já sei o que o usuário quer. Deixa mais clean, mais moderno, mais uau. Eu sei que tem gente assistindo agora que já arrepiou em 5 segundos de vídeo. E você fica com aquela cara frustrada, amarrada, questionando se vale a pena mesmo ser designer. E muitas vezes não sabe nem o que responder depois dessas frases. Eu vou te falar a verdade. Isso acontece em grande parte das empresas pelo mundo todo. Você não está sozinho. Você não é incompetente. O problema não é você. O problema é o seu líder. Mas, vou te falar uma outra verdade. Nem sempre dá para mudar o seu líder. Às vezes você precisa sair da empresa. Sim. Mas antes de sair, tem algumas coisas que você pode tentar. E eu vou te passar no vídeo hoje. São tentativas. Eu vou te mostrar por que o seu líder não entende design, e muitas vezes não é maldade do seu líder, os tipos de líderes e qual é o tipo de líder que você tem na sua empresa hoje, o que fazer em cada cenário e como orientar o seu líder da melhor forma possível, quando vale a pena tentar mudar, quando você deve sair e como se comunicar um pouco melhor com o seu líder. Bora aprender? Então bora lá. Primeiro é entender o porquê. Por que o seu líder não entende design? Você já parou para se perguntar? Porque muitas vezes a gente fica frustrado de imediato, mas a gente não se perguntou por que o nosso líder não entende design. Razão número um: ele nunca trabalhou com design. Já parou para pensar que essa é uma possibilidade? O background dele pode ser de engenharia, vendas, finanças, operações, marketing, que é inclusive muito comum. E todos esses backgrounds e habilidades têm pouca ou zero experiência com design. Design prática e designer como profissional. Todos esses profissionais e essas áreas correlacionadas acreditam muitas vezes que design é apenas estética. Esse tipo de líder não vê pesquisa, arquitetura de informação, teste de usabilidade, iteração. Ele só vê tela final. Então ele acha que design é igual fazer tela bonita. E não está errado. É a visão que ele tem sobre design. Razão 2: empresa nunca teve cultura de design. A empresa cresceu sem design, 10 anos fazendo produto sem design, product manager decide tudo, desenvolvedor entrega a interface e funciona. Ali a trancos e barrancos mais ou menos, funciona. Esse cenário é um dos mais comuns, inclusive. Aí a empresa decide contratar um designer. Muitas vezes um designer júnior, com a promessa de que tudo seria lindo e que o júnior tem toda a liberdade de aprender e executar. Mas, e o processo? E a mudança verdadeira de um modelo de trabalho? E a mudança de métrica, melhoria, prática de design? Essas muitas vezes não mudam. Não é porque você, como júnior, falhou. É porque muitas vezes você não tem nem experiência para fazer o que a empresa achou que você conseguiria fazer. O designer não vai conseguir tomar decisão, porque não tem experiência. E mesmo que seja um sênior, nesse caso, por exemplo, que a empresa contratou o primeiro. Muito difícil você conseguir modificar 10 anos de aprendizados, 10 anos de coisas sendo feitas da forma errada. É muito difícil. Então, é basicamente você vai passar a fazer tela desesperadamente, sem validação. Você não vai conseguir implementar processos adequados. É o famoso gut feeling. Até arrepio quando eu falo isso. Que eu tinha um chefe que falava isso, que é aquele sentimento do eu sei o que eu tô fazendo. Não, porque o meu estômago aqui falou e eu sei o que eu tô fazendo. Essa razão 2 é uma das mais comuns, é uma das que mais me incomoda pessoalmente. Razão 3: o líder não vê impacto direto quando o design é aplicado. O líder, ele vê venda, que é número, ele vê feature lançada, né, desenvolvimento, ele vê production, ele vê marketing, porque as leads aumentam. Mas e design? Seu líder não sabe medir design, ele não entende métrica de design. Ele não valoriza porque ele não consegue enxergar número. Se eu não consigo medir, não é importante. Essa é a frase que você vai escutar do seu líder. Por quê? Porque ele ainda não consegue entender a sua distância de trabalho, a dedicação e o tempo utilizado com o retorno.
Aqui é um problema maior, viu? Porque júniores não conseguem resolver esse tipo de problema. Porque, de novo, você não tem experiência em entender o que eu faço, como isso impacta produto, o que isso traz para a empresa. Essa distância de conhecimento, você precisa ter muita prática e muito conhecimento para conseguir definir esse número. Razão 4. Esse líder, ele tem uma pressão que vem de cima, o famoso top-down. O CEO cobra velocidade, e aí vem a famosa frase: por que está demorando tanto a entregar essas funcionalidades novas no aplicativo? E aí o seu líder ele vai repassar a pressão. Então é basicamente um jogo de batata quente. Ele vai olhar para você e vai falar: ó, não precisa fazer pesquisa, é só fazer a tela. Não é que ele não entende design, é que ele tem uma pressão interna de cima para entregar rápido e o design fica por último. O processo de design fica por último. Infelizmente, esse cenário ele é muito complicado de resolver, porque você liga cultura com estrutura de empresa, e estrutura essa que não entende cultura de design. E aí você entra em todo um problema de design org, você entra em todo um problema de aplicação de práticas demoradas, né? Porque design, quer queira, quer não, se bem aplicado, é demorado. Então, essa razão 4 ela é um risco bem alto se você tiver numa empresa que tem isso daí, tem esse comportamento. Razão 5. Experiência ruim com designer no passado. Esse líder ele já trabalhou com designer que enrolava, fazia um design bonito, mas não entendia se estava resolvendo um problema ou não. Não entende de negócio, brigava o tempo inteiro por pixel. Resultado: esse líder generalizou na cabeça dele: designer é problema. Eu contrato um designer para ter dor de cabeça. É mais um cenário muito comum dentro de empresa, que vocês acreditam que não, mas é, principalmente quando falamos de ego. Todo designer tem um pouquinho de ego. Alguns mais, alguns menos. E designers atiram e costumam atirar no próprio pé constantemente. A grande parte dos problemas começam com o comportamento errado do designer. E eu tô falando isso de coração aberto. Muitos de vocês vão errar dessa forma. Muitos de vocês vão ter comportamentos dessa forma, onde vocês começam a proteger design tanto que você não entende que você, na realidade, não está protegendo design. Você está criando um problema. E esse problema possivelmente vai ser o seu líder começar a não te orientar mais, mas a tomar decisão. E aí a frustração e a fricção começa. Resumindo, na maioria das vezes, não é maldade da liderança, é falta de contexto, é falta de cultura bem implementada na empresa, é pressão psicológica top-down, é uma experiência ruim anterior com outros designers. Entender isso te ajuda muito, porque reduz sua frustração, reduz a sua pergunta que está na tua cabeça: será que eu sou ruim? Muitas vezes não é você. Muitas vezes é o contexto, é a empresa, é a estrutura, é a forma que o líder acredita que design é. Mas às vezes design nem é o que eles acreditam. E aí é que entra a comunicação certa. Porque vale lembrar que nem todo líder é igual. Tem 5 tipos de líderes aqui que eu vou te passar nesse vídeo. Não é o tipo de liderança que eu ensino no programa Zenith, mas eu ordenei 5 tipos de líderes aqui que são bem comuns dentro de empresa quando a gente fala da palavra design ou do profissional design. Você pode identificar o seu enquanto eu vou explicando. Vamos lá. Tipo 1, o ignorante. Adendo. Não falo ignorante, não é o que você está imaginando agora. É o ignorante por falta de conhecimento. Não é o ignorante o rude. É o ignorante que não conhece, né? A descrição da palavra ideal aí. É aquele que nunca trabalhou com design. Às vezes está até aberto a aprender, mas não sabe onde começar. Pergunta coisas básicas que às vezes acabam te frustrando, mas sinceramente são perguntas que muitas vezes são sem maldade. Ele está tentando buscar um conhecimento, ele está tentando entender. Ele quer entender o seu trabalho, ele quer entender o que você faz. Pode ter reação que te desanimam, mas, de novo, é porque não sabem design. E às vezes essa reação é uma reação de proteção. Exemplos de frases que você vai escutar desse tipo de líder. Explica para mim qual que é a diferença de UX e UI que eu não entendi o que você faz. Eu não consigo entender a necessidade de pesquisa. O usuário conseguiu utilizar a tela ou não? E se ele conseguiu, será que a tela ainda está errada? Esse líder, ele dá para educar. Porque ele é curioso, ele quer aprender. Ele não tem conhecimento. Tipo 2, o apressado. Esse até sabe design muitas vezes, mas por pressão top-down ou por falta de ver valor verdadeiro em design, acaba priorizando velocidade, entrega. Então ele sempre vai escolher velocidade versus qualidade, a velocidade é a escolha. Exemplo de frase que você também vai escutar é: eu sei que pesquisa é importante,
mas precisamos entregar hoje e não temos tempo para conversar com o usuário. Esse líder é parcialmente gerenciável. Depende da pressão real da empresa e da estrutura da empresa. Pode ser que você consiga mudar a cabeça desse líder. Pode ser dor de cabeça também tentar mudar a cabeça desse líder, porque se velocidade importa para ele e velocidade importa tanto quanto qualidade, ele sempre vai escolher velocidade e vai te dar uma dor de cabeça. Tipo 3 é o famoso eu sei design. Esse aqui complica porque tem vício de trabalho, acredita que entende design profundamente tanto quanto você que executa design, mas nem sempre é especialista se a gente compara ele com um designer que executa no dia a dia. Tem uma característica muito legal aqui que é o eu sei design porque eu já fiz o que você fazia. Faz assim que fica melhor. Ou baseado em gosto pessoal. Eu acredito que assim vai ficar melhor. Faz. O complicado desse é que tem várias ramificações. Eu sou um pouco desse, eu tento não ser no meu dia a dia. Mas esse é o famoso diretor criativo. Lembra do diretor criativo das agências no passado? Tatuado, calça rasgada, chegava de skate no trabalho e tu ficava, filha da puta anda de skate. E aí ele tá basicamente no teu cangote falando, pra direita? Nah, não ficou bom, né? Pra esquerda pra gente ver. Nah. Tu quer saber? Deleta. Eu acho que o negócio tem que ficar aqui em cima e esse aqui embaixo. Tenta pra mim ver, tenta pra mim ver. Não acho que deu certo. Você vai escutar muito eu não curti o azul, muda pra roxo, põe a logo maior porque eu sei o que eu tô falando. Esse líder, ele é complicado. Porque, além de desafiador, ele vai te desafiar. Ele é desafiador pra ele mesmo e ele vai te desafiar num level onde você vai entrar no burnout. Porque você não vai conseguir convencer ele, entendeu? A não ser que você consiga convencer com número, com dados. Ó, 12 usuários falaram que isso tá errado e você falou que tá certo. E agora? Agora, o que você vai fazer? Entendeu? Mas, dá pra haver a conversa? Sim. É dor de cabeça. Tipo 4, o tóxico. Esse aqui é o não tenta. Vai te passar raiva à toa, vai te colocar no burnout e é caso perdido. É o famoso desvaloriza design abertamente, fala que design não sabe o que está fazendo o tempo inteiro, qualquer um faz isso, não respeita o seu tempo, não respeita o seu trabalho. Eu já tive um diretor desse, que inclusive chegou numa reunião com um monte de gente na sala, deu um tapinha nas minhas costas e falou: faz UX aí pra gente ver. E eu fiquei assim, faz UX? Do nada, faz UX. Como se eu tivesse que tirar um chapéu e tirar UX do chapéu. Não faz o menor sentido o que você tá me falando. Não, mas você não falou que você fazia UX? Não, eu faço, mas não faz UX na sala, assim, do nada. Mas não entende, não entra na cabeça. Esse tipo de líder faz micromanagement o tempo inteiro. Você vai escutar muita frase do designer de hoje em dia não sabe o que tá fazendo. Na minha época, eu fazia isso aí em 1 hora. Esse líder, ele é impossível de ser convertido. A solução, e eu vou ser bem seco aqui, sai da empresa. Eu sei, direto, reto, infelizmente, não vai mudar. Alguns de vocês vão escutar isso e pensar: ah, ó o AJ desistente, é claro que eu consigo mudar esse tipo de líder. Boa sorte. Esquece, não vai. A forma clara de você entender é: você vai tentar todo dia, depois de 2 anos, você vai ver que você perdeu 2 anos de carreira. Esse tipo de líder, ele lidera com medo. Medo próprio, medo do time e medo de perder controle. Ele lidera muitas vezes sem conhecimento técnico e teórico. É risco de você ser mandado embora por nada. Só dele sentir que alguém na empresa sabe mais do que ele. Aí começa o corte. Esse tipo de líder é simplesmente sai. Não discute, sai da empresa. Tipo 5. O ignorante, porém bem intencionado. Aqui tá o melhor cenário. Sim, o melhor cenário. Como assim, AJ? É o ignorante? Melhor cenário. Porque tem espaço. Ele não entende design, mas confia no teu trabalho. Ok? Já começa daí. Ele usa frases como: você que é o especialista, decide aí. Eu vou confiar na sua decisão. Ele normalmente te defende em reunião. Muita gente falando: ó, o designer tá levando tempo. Não, é o jeito que ele trabalha. Ele te ajuda a ter espaço e tempo para trabalhar, então ele protege a sua agenda. Esse líder é o que você tem que colaborar dia a dia. Você vai escutar muita frase como: eu não sei se faz sentido, mas eu confio no seu julgamento. Esse líder é raro, porque nem todo líder aceita isso, mas ótimo. Principalmente se você está disposto a colaborar. O que eu te diria? Apresente aos poucos o que é design, processo, modelo de trabalho. Peça ajuda quando se sentir inseguro. Porque esse tipo de líder, ele precisa colaborar para crescer
a ideia na cabeça dele da função de design. Então, você e ele vai construir a função de design, a iniciativa de design. Esse é um bom líder. E aí? Identificou qual líder que é o seu? Eu sei que você já deve estar chorando pensando, porra, o meu é o difícil aí. Então, é bom identificar porque a estratégia muda dependendo de cada tipo de líder e a forma que você se comporta também muda dependendo de cada tipo de líder. Eu vou repetir algo também que é muito importante. Às vezes é melhor sair. Ponto. Agora, o que fazer? Qual que é a estratégia para cada tipo de líder? Como se comunicar? Como apresentar design? Suponhamos que o seu líder é o tipo 1, o ignorante. A estratégia aqui ela é educação. É a palavra certa, educação. Como? Você vai compartilhar processo, não só resultado. Então não adianta só apresentar a tela final. Você não deveria fazer isso, na realidade, em lugar nenhum. Você vai apresentar: olha, eu fiz uma pesquisa e eu descobri X. Eu tentei 3 soluções e escolhi essa porque os usuários falaram isso. Eu validei com 5 usuários, 4 conseguiram completar a tarefa. Logo, essa funcionalidade funciona. Você ensina como o design funciona sem ter que parecer que está dando aula. Porque na hora que você parecer que está dando aula, é a hora que dá ruim. E é por isso que tem que tomar muito cuidado com a linha tênue aqui. Você vai usar a analogia das áreas dele. Por exemplo, o seu líder veio de vendas, correto? Aí você vai falar, ó, pesquisa é como se fosse qualificação de lead. Você não vende para qualquer pessoa na rua, entendeu? Você trabalha na Ferrari. Você não vai vender Ferrari para qualquer pessoa na rua. Você precisa primeiro entender qual que é o seu cliente, identificar um possível cliente, né? Um potential client, e aí você vai fazer a venda. Design é isso. Você identifica o cliente e aí você vê se ele consegue utilizar seu produto. Se o seu líder veio de engenharia, design é tipo arquitetura de software. Você não constrói seu software sem um framework, sem uma base, sem uma definição estratégica de como essa linguagem vai afetar o nosso produto a longo prazo. Você não constrói. Pesquisa é basicamente a escolha de framework e linguagem. E a tela final é basicamente um front-end entregue. Dessa forma, você começa a alinhar a linguagem que ele conhece com a linguagem que você conhece. Você também consegue mostrar impacto para esse tipo de líder em número. Olha, a gente fez um redesign de checkout. Anteriormente, a gente tinha 45% de conversão. Depois do redesign, a gente tem 62% de conversão. Tivemos um resultado de quase R$ 200 mil por mês. O líder, ele entende número, ele entende resultado, ele entende o que foi feito, o que aconteceu depois desse lançamento. Muito importante você pensar nisso. Se o seu líder é tipo 2, o apressado, a estratégia aqui é negocie escopo. É basicamente você virar um PM. Então, colabora com o PM. Por quê? Você vai ter que constantemente propor MVP do design. Ele vai falar para você: não temos tempo de pesquisa. Você manda um. Ok. Então vamos fazer o seguinte: 5 entrevistas e não 30. Um teste rápido e não 3. Nós vamos produzir e entregar um MVP e aí vamos iterar depois. Você não precisa fazer o design perfeito. Você precisa fazer um design que funcione. Mas faz o melhor possível com as limitações existentes. Você não vai entregar também um MVP que não funciona porque aí você se coloca em risco. Para esse tipo de líder, é interessante você mostrar o custo de não fazer direito. É assim que eles entendem risco. Se entregarmos sem validar com o usuário, o risco é de 30% de retrabalho. O custo são 2 sprints refazendo o trabalho errado, vai ser um tempo total de quase 4 semanas perdidas. Se a gente fizer pesquisa agora, vai levar uma semana para fazer a pesquisa, mas vamos economizar 3 semanas, porque eu vou conseguir encontrar o ponto focal do problema. O líder apressado, ele entende economia de tempo, porque a pressa que ele tem é tempo. A distância que ele entende de número é tempo. Usa tempo. Esse líder também ele entende muito pedir ajuda, porque ele acha que ele vai te ajudar. E é importante fazer isso, inclui ele. Eu entendo que você está sob pressão. Você pode me ajudar aqui a entender uma coisa? Eu queria negociar uma semana a mais com o CEO. Você consegue me racionalizar? Porque eu tenho algumas ideias do que a gente pode fazer aqui. Porque se a gente imaginar que a gente tem que lançar um A/B testing, eu preciso então desenhar 2 soluções. Essas 2 soluções têm um custo para teste, um custo de distância de tempo até a gente ter resultado. Então, se a gente refizer esse escopo e realmente focar no MVP, talvez a gente vai conseguir salvar um tempo. E aí você vai fazer ele pensar como parte da solução do seu problema. Então não é você tomando decisão,
É você apresentando uma racionalização de problema e ele entendendo que aquilo ali custa para ele tempo. Se o seu líder é o tipo 3, eu sei design. A estratégia aqui é: dados são melhores do que opinião. Como assim? Testa tudo. Mesmo que ele falar, muda para roxo, você manda um. Boa ideia, cara, mudar para roxo. Eu vou testar a versão que a gente já tem, azul, com a versão roxa que você citou, com 5 usuários. E aí eu vou ver qual performa melhor. Pode ser? Porque aí eu transformo opinião em hipótese. E aí essa hipótese que eu tenho de teste, ela se torna resultado. Então é você converter opinião em hipótese, hipótese, resultado. Não só isso, você também pode trazer referência externa. Ah, esse botão tá muito grande. O diretor fala, o seu líder fala. Tu manda um. Essa aqui é acertada, hein? Olha só, o Guideline de Acessibilidade WCAG recomenda que o mínimo tamanho de um botão ou de uma área clicável é 44 por 44. O botão que já está no website é 40 por 40. Então já está errado. Se você quiser reduzir ainda mais o tamanho, vai ficar inacessível para diversos usuários que têm paridade. Você tira o problema de você, joga o problema num padrão de indústria. Não tem como teu chefe discutir com um padrão de indústria. Porque se ele estiver discutindo com um padrão de indústria, bem, ele está tomando a decisão errada. Aí é com ele. Um outro ponto com esse tipo de líder é você dar opção controlada, tá? É você fingir que ele está tomando decisão, mas a decisão foi sua. Vou te explicar como funciona. Ele quer opinar, não quer? Ele quer ter opinião com tudo porque ele sabe design. Ele sabe design. Então, você vai deixar ele escolher entre duas opções, a boa e a boa. As duas opções são as opções que você quer. Você não vai fazer uma opção boa e uma opção ruim. Você vai fazer a versão A, botão azul em destaque. Versão B, botão verde, mais suave. As duas opções, você tá satisfeito se elas forem pro ar, ok? Aí você manda. Qual que você prefere? Ambas funcionam, ambas foram testadas, ambas são soluções aceitáveis. Qual que você prefere? A, B. Tá tudo certo. Pronto. Ambas são opções que você de qualquer maneira gosta, que você de qualquer maneira entende que são as melhores soluções. Mas é importante você criar isso porque dá uma sensação de decisão. E esse tipo de líder adora tomar uma decisão. Então, dá a opção para ele, deixa ele tomar essa decisão que ele quer aí. No fundo, quem está tomando a decisão é você. Se o seu líder é o tipo 4, tóxico, estratégia base, põe bem grande aqui, editor, sai da empresa. É sério, tô falando sério. Sai da empresa. Vírgula. O editor sou eu. Não tem estratégia que funciona com líder tóxico. Você pode tentar 6 meses, documentar tudo, escalar para RH, porque vai virar uma briga de RH de qualquer maneira. Você vai falar com o líder do líder do líder do líder para tentar controlar esse aqui que tá te incomodando. Maioria das vezes não muda. E pior, pode criar cenário onde você começa a errar, você começa a se comprometer e ó, o corte vem. Então, cuidado. Sua saúde mental não vale a pena dinheiro. Sai. Se seu líder é o tipo 5, é o bem intencionado, quer aprender. Estratégia aqui é transparência, updates. Esse líder é o ouro. Você tem que aproveitar se você tem esse tipo de líder. Como que você vai aproveitar? Compartilhando progresso semanalmente. Essa semana finalizei pesquisa, tenho 3 insights, tá aqui eles aqui. Comecei um wireframe, tá aqui o link. Próxima semana eu vou fazer um protótipo e um teste. Esse líder ele não vai te cobrar, mas ele vai apreciar a transparência e ele vai começar a entender o seu trabalho cada vez mais. Você também consegue pedir feedback em momento-chave para esse tipo de líder. Mesmo que ele não tenha todo o conhecimento de design, pode ser que seja interessante incluir ele no processo de design. O que você pode fazer? Olha, finalizei aqui a proposta de design, mas antes de avançar, você vê algum problema? É importante porque se ele não vê, você pode inclusive auxiliar ele a entender quais são os possíveis problemas. Você mantém ele envolvido, sem micromanagement, e ele vai começar a entender o valor do seu trabalho. Você também pode fazer, de finaleira, mostrar resultado constante. Toda vez que você entregar alguma coisa, chegou o relatório de números. Beleza. Olha, a feature que a gente lançou semana passada foi entregue. Tivemos um resultado de 15% positivo. O próximo eu vou focar nessa funcionalidade aqui, ó. Porque já que tivemos 15%, eu acho que é hora da gente atacar esse problema. Ele vai te defender, entender a entrega, entender o resultado, colaborar com você. É o melhor tipo de líder para você evangelizar design dentro da empresa e talvez, quem sabe, criar uma organização de design dentro da empresa.
Vou terminar com isso daqui, presta atenção. Seu líder não entende design. Você tem duas opções: tentar mudar, se vale a pena, sair, se não vale. Só essas duas. Não tem uma terceira. Como decidir? Você vai se perguntar: daqui 1 ano, se nada mudar, eu quero estar aqui ainda ou não? Se a resposta for não, começa a procurar emprego hoje. Não espera 1 ano, porque é 1 ano perdido da sua carreira. Se você sabe que a resposta é não, você tem que sair. E olha, não é fracasso sair da empresa, é estratégia de carreira. Você tem 30, 40 anos de carreira pela frente. Você vai desperdiçar de 2 a 3 anos discutindo num lugar que não te valoriza? É burrice. Última coisa. Quando você sair, procura uma empresa aonde existam processos de design. CEO que fala sobre design. Que tem um VP ou um head de design. Que o designer participa da decisão, que o designer tem dinheiro para investir em pesquisa. Que a equipe de design tem 5 ou 6 ou 10 pessoas. Essas empresas existem, são várias delas, milhares delas. Não se contenta com o mínimo, porque o mínimo atrapalha a sua carreira, atrapalha o seu crescimento. E como eu sempre digo, foca em você. Porque a carreira é sua, a carreira não é da empresa. E a empresa vai te trocar quando necessário, assim, em menos de 1 minuto. Por que você não troca de empresa em menos de 1 minuto? É de se pensar, não é? Pois é. Eu deixo vocês com essa. Hoje não tem pergunta, mas se quiser deixar alguma pergunta nos comentários, pode deixar. Se quiser deixar algum comentário nos comentários, pode deixar. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo. Vejo vocês no próximo. Fui!